Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Café com Procaína. E nesse episódio nós vamos contar para vocês como a terapia neural chegou nas nossas vidas e a doutora Laura vai começar contando a experiência dela com a terapia neural. Eu fazia especialização de harmonização orofacial com o Dr. Joel. E um dia, numa conversa, ele me apresentou a terapia neural, né? Como que se aplicava procaína, como que se sentia o paciente, como se conversar com um paciente, conversar com uma pessoa, a princípio. E eu gostei, me encantei. Fui assistir algumas aulas, mas quando eu vi o resultado de uma sessão de terapia neural, tomei coragem e pedi para fazer uma. E eu posso falar que nunca mais foi a mesma coisa. Entrei, me apaixonei, vejo acontecer, vejo as pessoas melhorarem, vejo eu me melhorar junto com um paciente, junto com uma história. Me emociono até hoje e posso dizer que na terapia neural foi onde eu mais me encontrei. Muito bom. Quer falar, Nath? O que me levou à medicina integrativa, né? Até porque eu era uma médica alopática e eu tive um tumor endometrial em bexiga e a medicina tradicional disse que eu só deveria tomar anticoncepcional e mais nada. E eu não concordei. Como assim? Mas eu não vou mudar meu estilo de vida? Nada mais vai acontecer? Não, você não pode mais menstruar até a menopausa. E aí eu não me contentei, busquei conhecer a medicina integrativa, fui a São Paulo fazer a pós-graduação do Dr. Lá Ribeiro e lá eu vi uma outra medicina. Fiquei encantada, eu vi o que eu precisava mudar para eu não ter novamente aquela doença. E numa das aulas era a terapia neural. Quando ele começou a falar a respeito de cicatriz, que tatuagem interfere, brinco, eu falei, o que é isso? O que tem a ver uma coisa com a outra? Parecia que eu não tinha feito medicina. Então eu fiquei assim, primeiramente eu fiquei meio doida ali naquela aula, que eu falei, gente, eu tô perdida. E aí comecei a estudar terapia neural, até que quando eu já estava no meu consultório, eu peguei 2 colegas de turma que estavam fazendo a pós-graduação com o professor Joel Alves e eles falaram, Nath, essa terapia neural tem tudo a ver com você. E esse professor trabalha de uma forma que você vai adorar. 2 pessoas chegaram em períodos diferentes me falando a mesma coisa. E aí eu resolvi fazer a pós-graduação. Quando eu cheguei lá, eu tinha já toda uma mudança de estilo de vida, limpeza de terreno biológico, tudo que a medicina integrativa ensinava eu estava fazendo. Reposição hormonal, vitamina, mineral, alimentação anti-inflamatória. Quando eu cheguei lá, eles me testaram, né? Eu estava toda alterada ainda. E aí eu fui vendo o quanto eu precisava, o quanto eu estava com bloqueio. E a terapia neural foi atuando em cada área minha, foi me trazendo a consciência realmente da minha verdadeira essência, do que eu precisava. E aí eu fui me transformando e melhorando a minha saúde. Então ela foi um divisor de águas na minha vida pessoal e profissional. Nath, só explica um pouquinho para as pessoas entenderem em que sentido você fala de bloqueio. Onde que estava esse bloqueio, principalmente? Em que corpo? Físico, mental, emocional? Onde você encontrou esse bloqueio? Na realidade, o bloqueio estava nas 3 áreas, tá? Por exemplo, apesar de eu estar toda buscando esse meu equilíbrio, eu não dormia. Eu tinha uma constipação, que é a prisão de ventre, mesmo com os alimentos anti-inflamatórios, fazendo todas as reposições certinhas, meu intestino não funcionava. E aí eu tinha outras questões físicas também, como candidíase de repetição. Mas como? Seu terreno estava limpo, Meu né? terreno estava limpo, eu estava limpando, eu estava desinflamando, mas tinha ainda coisa ali. E aí foi quando a terapia neural entrou. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu acredito, eu estava com você desde o início lá, né? Sim. Eu acredito que esses bloqueios, eles vinham do ponto de vista emocional. Sim. Né? E de coisas, de memórias que o seu corpo tinha, porém você não tinha consciência de coisas, de memórias que estavam no seu subconsciente. Você concorda com isso? Concordo. E o principal, como eu fiz questão de fazer pós-graduação com dentista, porque a terapia neural, vocês não têm noção que 80%
está dentro da boca, cabeça e pescoço. Dos campos interferentes. Dos campos né? interferentes. E o dentista, ele conseguiria resolver quase tudo, sobraria 20% para a gente, médico. Tá? E ali eu falei, eu quero ir para o dentista, eu quero me sentir segura em trabalhar também em boca. Então foi muito bom. E a importância, quando eu tratei dos meus dentes, como isso também repercutiu na minha saúde física. A ligação do corpo com os órgãos com os dentes é algo impressionante. E a terapia neural, ela consegue atuar de uma forma muito eficaz. E agora, Nath, como que você consegue, em pacientes, pegar cabeça e pescoço e mesmo dentro de boca? É muito legal quando a gente consegue trocar isso com o médico. A Natália, ela tem tanto a Natália como a Ingrid, aquela visão integrativa de a sua alimentação, os seus hábitos, que era uma coisa que eu não tinha. Essa troca é que foi muito proveitosa, muito frondosa, que é uma das coisas que eu mais gosto. Eu aprendi, com vocês, né? Aprendi a não tomar suco de laranja, gente. Eu não tomo mais suco de laranja, né? Não como glúten, né? E como muda. E aí, vendo, como você falou, a gente está desde o início, vendo como a gente vai se mudando, se ajustando, se afinando. Eu acho o máximo ver um médico trabalhando dentro da boca e falando, não, tenho segurança sim, sei qual é o dente 32, sei exatamente a numeração, consigo ver a coloração de uma mucosa, porque é onde a gente consegue ler, é uma outra leitura de paciente. Como eu hoje em dia consigo, opa, essa pele não tá boa, coisa que eu não reparava. Essa troca é que eu acho o máximo. Isso faz cada uma de nós crescer como pessoa, né? Como ser integral, como amiga. Isso estreita os nossos laços de amizade, isso melhora a gente como pessoa, isso se transforma, né? Eu não contei ainda a minha parte da história, mas finaliza você. O que você quer falar ainda. Não, e da Ingrid, muito engraçado. Como assim... Eu, particularmente, com paciente, como eu sempre adorei óleos essenciais, né? E eu normalmente termino com algum óleo essencial, de quem eu sempre pego, nem que seja uma aula rapidinho assim. A Ingrid, não tem outra pessoa melhor para dizer pra gente o que é e como funciona um óleo essencial. Obrigada. Então, se você gosta de óleos essenciais, você me segue lá no canal Medicina Natural com a doutora Ingrid Teixeira, porque lá tem muitos vídeos sobre aromaterapia. E agora eu vou contar, né, como que eu cheguei na terapia neural. Eu, na minha busca de autoconhecimento, é que eu fui chegar na terapia neural. Eu queria entender onde estavam os meus bloqueios. Eu sei que eu tenho bloqueios e que eu precisava mexer com isso. Coisas que estão ainda no meu inconsciente, que eu não tinha realmente, de fato, consciência do que... Já tinha estudado medicina quântica, enfim, aromaterapia. E aí, uma pessoa que... Eu achei uma pessoa que fazia terapia neural aqui no Rio. Aí ela me deu um questionário, eu respondi o questionário. Ela fez umas aplicações de terapia neural que, assim... não surtiu nenhum efeito. Então, uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui para vocês, antes mesmo de contar a minha história, é a formação profissional e de quanto essa pessoa já aplicou aquilo em si e de quanto ela entende a transformação que ela tem nas mãos para causar na pessoa, vai depender do resultado que ela vai ter também. O que acontece? Quando a pessoa se entrega para se transformar, ela tem maior capacidade de tratar o outro. Porque nós só conseguimos levar o outro onde nós já fomos. Então, a gente precisa ter consciência da onde nós precisamos, o que a gente precisa alcançar para que aquele paciente encontre o seu caminho de cura. Não somos nós que curamos ninguém. Se você não assistiu o podcast anterior, o primeiro de todos, você assiste, porque lá nós falamos exatamente sobre isso. O paciente precisa querer ser curado, tá? Então, na minha busca por autoconhecimento, essa pessoa fez a aplicação de terapia neural em mim e nada aconteceu. Ela humildemente falou, olha, eu vou numa pessoa em Teresópolis que trata um professor de terapia neural, que no caso era o Joel, eu não conhecia o Joel ainda. Você quer ir comigo? Porque ela percebeu que o que ela estava fazendo ali não ia me tratar.
né? E aí eu falei, quero. Então nós fomos a Teresópolis e aí eu conheci a doutora Deise. Fantástica. Doutora Deise Fel Pascoal, que também devemos botar o contato dela aqui embaixo para que você que mora em Teresópolis e queira fazer terapia neural, a gente indica muito a Deise. Então, Deise, que apresentou a terapia neural ao Joel, foi quem me tratou. E quando eu cheguei lá, primeiro que foi uma conexão assim espetacular. Amor à primeira vista, parecia que a gente já se conhecia desde que eu nasci. Tá? Daisy também a mesma coisa, teve uma empatia muito grande, a gente teve uma empatia muito grande e nas primeiras aplicações que ela fez em mim, eu tive uma catarse, como se eu fosse uma criança pequena. Eu chorei mais de 10 minutos de soluçar. Quando ela fez meu umbigo, ela percebia que os meus bloqueios estavam na infância, né? Então ela conseguia ler isso, é o que a Laura falou muito bem, né? Laura consegue olhar para você, olhar o seu sorriso e saber tudo sobre a sua vida. Hoje a gente também faz isso, né, Nath? A gente olha para a pessoa e a gente consegue descobrir só pela forma que ela gesticula, pela forma dela andar, pela forma dela se vestir, dela gesticular, a gente já descobre muitas coisas sobre o aspecto emocional, sobre os traumas dessa pessoa, né? Então, Deise me leu inteira, Deise dentista, tacou-lhe terapia neural procaína nos meus dentes todos. E eu chorei como criança, acessando coisas que eu não sabia que estavam ali dentro de mim. Se você não viu o podcast anterior, no qual eu falo lá do fundo do oceano, né? O aspecto físico está aqui, na ponta do iceberg. Mas e tudo que está abaixo disso, que fez esse sintoma chegar lá no corpo físico? E aí ela conseguiu acessar e a partir daí nós viramos muito amigas, aprendi muita terapia neural com a doutora Deise Fel Pascoal. E depois ela me apresentou o Joel, fiquei amiga do Joel e fui fazer a pós-graduação junto com a Natália e com a Laura. E aí a gente ficou muito amiga, né, meninas? Sim. E foi onde foi criado o Café com Procaína. E se você gostou, você já pode deixar as suas perguntas. Quais as dúvidas que você tem? O que você quer? Sobre qual tema você quer que nós conversemos aqui? Escreve aqui embaixo que a gente vai ter o maior prazer em atender a sua solicitação. Obrigada.